Muito boa noite, paz seja convosco. Que prazer tê-los aqui nessa noite, em nome de Jesus. Fique por aqui. Esse podcast é um podcast que vai ser diferenciado nessa noite. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante e eu estou com alguém aqui, uma pessoa muito especial para nós, que vai estar conversando com a gente a partir desse momento, né? A pastora Ilma Marques, de Ariquemes. Você que é de Ariquemes aí, já vai metendo o dedo, compartilhando aí. Pastora Ilma Marques, ela está aqui comigo nos nossos estúdios já há algum momento, né? Há alguns minutos ela está aqui. Então, a partir de agora, eu quero convidar você a ficar por aí, mas não só você, mas que você possa compartilhar com o seu amigo, com aquela pessoa que você ama, com o seu familiar. Essa live precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E eu sei que com a sua contribuição, isso será, isso vai acontecer. Pastora Ilma Marques, seja bem-vinda ao nosso podcast. Ilma Marques Ferretti, né? Isso. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast nessa noite. É um prazer, é uma satisfação tê-la aqui e principalmente falar sobre uma temática tão importante no nosso dia de hoje. Olá a todos vocês, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Pastor Wanderson, para mim é um prazer estar aqui, ter sido convidada por você, estar aqui no seu programa para mim é uma honra. E eu quero cumprimentar todas as nossas igrejas do Evangelho Quadrangular, na verdade, todos os nossos irmãos em Cristo. E nós sabemos da importância que é essa temática, porque eu acredito que seja assim, o mal do século. As pessoas estão enfrentando uma demanda muito grande na área emocional. E nós que somos pastores, nós lidamos muito bem com a área espiritual, conhecemos a necessidade, a realidade, mas nem tudo se resolve espiritualmente. O emocional precisa estar muito bem. Tanto é que é uma recomendação do apóstolo Paulo na sua carta em Tessalonicenses, onde ele fala no capítulo 5, no versículo 23, que a saúde do corpo, alma e espírito precisa estar inteirados. E precisa ser um conjunto, tudo precisa estar muito bem. E a gente precisa entender mais um pouquinho sobre a saúde emocional. É isso aí. Eu já vou antecipar aqui, de repente, se a nossa live cair hoje nós estamos fazendo pela fé, com fé e muita fé, né? Tivemos um problema de internet na nossa cidade hoje, até um poste aí pegou fogo, deu uns problemas, mas enfim. Misericórdia. E não se preocupe também, hoje a gente está fazendo, está gravando tudo, deixando tudo gravadinho, tudo bonitinho. Eu acredito que hoje o nosso áudio deve estar saindo com qualidade, às vezes pode ter um pequeno atraso aí, mas com qualidade, né? Então, não perca por nada. Não vai no banheiro, deixa para ir depois, deixa para tomar água depois, deixa para resolver as coisas depois. Fique por aqui. Pastora Ilma, é, a gente está recebendo a senhora aqui, mas a gente sabe que a senhora é bastante conhecida lá em Ariquemes, algumas pessoas conhecem, mas a gente quer conhecer um pouco mais a pastora Ilma. A pastora Ilma, eu conheço um pouquinho da pastora Ilma, né? Eu sei que a senhora tem algum tempo de ministério, algum tempo que serve ao Senhor, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a pastora Ilma, quando a pastora Ilma aceitou Jesus, conheceu Jesus, qual o motivo, qual foi a circunstância. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre essa parte da pastora Ilma também. Ok. Então, Pastor Wanderson, eu cheguei em Ariquemes em 1987 e eu tenho assim uma história em Ariquemes, uma história de fé também. A minha conversão aconteceu da seguinte forma: eu voltava do trabalho e tinha um caminho, nem era uma rua, era um caminho ao lado da igreja, uma igreja muito simples, muito pequenininha na época, e ali tinha um grupo de irmãs, sempre que eu passava elas estavam louvando. E o louvor delas mexeu com o meu emocional, com as minhas emoções. E eu sempre dizia, uma hora eu chego para ver de fato e de perto o que acontece lá dentro. E um dia então eu saí, né, do caminho e fui à porta da igreja e fiquei ali. E eu disse para mim mesma, qualquer coisa eu corro, né? E quando eu cheguei na porta da igreja, tinha um grupo de irmãs cantando assim de uma forma tão singela, tão serena, tão profunda, que o louvor delas assim invadiu a minha alma. E uma dessas irmãs que estavam lá cantando é justamente a irmã Jurandi, que é sogra da irmã Socorro, da pastora Socorro, que esteve aqui no programa também. Pastora Socorro, um abraço para você, ama a sua vida, a sua família. E então ela estava cantando, fazia parte das irmãs, do grupo de irmãs que estavam ministrando o louvor naquela quarta-feira.
E elas me viram na porta, eles se levantaram e foram me abraçaram com tanto carinho, e me levaram para sentar no meio delas. Eu me senti protegida, me senti amada, amparada por elas. Quando foi na quinta-feira, eu voltei novamente para o culto. Já era um culto normal, culto de cura, libertação. Era o pastor que estava ministrando. Quando ele fez o apelo, eu não sei como, mas quando eu me vi, eu percebi, eu já estava lá na frente confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. No domingo, eu levei minha mãe, minhas irmãs para a igreja, e nós somos uma família muito grande, nós somos em 12 irmãos. E parte dos meus irmãos foram para a igreja naquele domingo e a Maria já aceitou Jesus, e ali nós ficamos até hoje, para a glória de Deus. E aí, mais tarde, aquele pastor com o qual eu me converti, ele foi embora, pastor Hélio Miranda, na época, ele foi embora para algum lugar de Minas Gerais. E veio mais tarde o pastor, em 1989, veio o pastor Sebastião, e ele disse para mim, olhou para mim e falou assim: Deus me mandou casar com você. Eu falei: mas não vai nunca. Não era meus planos, minha intenção. Eu tinha outros planos para minha vida, mas o Senhor já havia dito: eu que sei que planos tenho para você, pensamentos tenho sobre você, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar aquilo que desejais. Eu falei: mas Deus, eu não desejo, eu não ansio o ministério, isso não é para mim. Mas o Senhor falava de uma forma muito, sabe, muito latente no meu coração. Então eu entendi o chamado para o ministério. Me casei com o pastor Sebastião na época, em 1991, nos casamos. Fiquei casada com ele 12 anos e meio no ministério de esposa de pastor, né? A mulher sem nome, esposa de pastor. E sempre o Senhor falava ao coração dele, ao meu coração, que o ministério era meu e não dele. Mas a gente às vezes não quer entender, interpretar aquilo que Deus está dizendo. E chegou um momento em que Deus falou de uma forma muito audível ao coração dele, que iria tirá-lo do ministério. Só que aí nós entendemos que seria de frente do ministério. E ele falou assim: amor, eu vou pedir a nomeação para você então. Eu falei: mas de maneira alguma, eu nunca quis ministério. E um dia, numa viagem, a gente sofreu um acidente, né? A gente sofreu um acidente, ele teve morte súbita. E voltamos para Ariquemes. Na verdade, não era só uma viagem, a gente havia entregado a igreja e ido embora do estado, porque Deus falou que o ministério dele ali havia chegado ao fim. E então, no caminho, a gente sofreu um acidente, ele morreu, né, de uma forma instantânea, e eu voltei para Ariquemes. E quando eu voltei para Ariquemes, o presidente da época disse que Deus havia ordenado que ele me devolvesse a igreja e toda a região, que é a região 111, né, a qual estou hoje liderando. E é pela misericórdia de Deus, Wanderson, que Deus ele me colocou à frente desse trabalho, que Deus me deu, assim, realmente me capacitou, me capacita todos os dias. Eu acho assim que é um desafio e Deus assim tem me capacitado. Eu estou ali à frente do ministério até hoje, para a glória de Deus. Então assim, entre esposa de pastor e entre pastoreio tem 32 anos e meio que eu estou entre Bastante tempo. esposa de pastor e como pastora eu estou há 32 anos e meio. Eu quero fazer um destaque aqui nessa noite. Toda semana eu tô conversando com alguém e eu sempre faço a mesma pergunta: como que a pessoa, né, foi para a igreja, conheceu Jesus? E isso tem me chamado a atenção. Ontem, a semana passada, na segunda-feira passada, eu estava falando com o prefeito Rony aqui, e ele disse: eu fui para a igreja porque eu fui vender ou comprar uma carroça, e a pessoa que era dona da carroça, ou alguma coisa nesse sentido, me chamou para ir para a igreja, eu fui para a igreja. O pastor Jaci disse que um amigo dele, que era da festa do mundo, não sei o que, chamou ele para ir. O amigo chamou para ir para uma festa, uma coisa. Então, tudo tem um jeito que Deus usa, uma maneira que Deus usa, uma curiosidade, no caso da senhora, para entrar, para ver como que é. A pastora Socorro também falou. Então, assim, eu acho muito bonito essa maneira, essa forma de Deus agir, né? De Deus trabalhar. Ele sempre tem uma forma, né? Então, se a gente conseguir entender isso, isso é maravilhoso. E antes de ter ido para a igreja, para o Evangelho Quadrangular nessa época, pastor, eu tinha contato com o pessoal, né, cristão já. E eu até acredito que quem me evangelizou, quem falou de Deus para mim, do amor de Deus para mim, eu sou natural de Açaí, estado do Paraná, e tinha um senhor que chamava Batista, seu Batista. Ele sempre falava de Deus para nós, de salvação, céu, inferno, essas coisas. E eu sempre cresci ouvindo sobre Jesus, sobre salvação, e sempre tive uma curiosidade de conhecer mais a Deus. Só que quando a gente
até então não entrega de fato a vida a Cristo e faz algumas renúncias, você não consegue ler a palavra e ter uma interpretação, porque não é um livro que você lê de uma forma natural. Tem que ser algo direcionado pelo Espírito realmente, para que você tenha uma interpretação, uma noção de que fato, o que que é o Evangelho, o que que é esse poder de Deus para alcançar as nossas vidas. Então isso é fundamental. É verdade, pastora. A senhora disse tudo, né? É um livro espiritual e é importante que a gente trate assim, né? Tenha esse respeito, essa reverência, né? Então, é muito importante. Eu vou dar uma paradinha só, eu tô vendo que tem uns boa noites chegando aí. Hoje já tô vendo que estamos quase batendo o nosso recorde de audiência, Aleluia. né? Hoje, então, eu já aproveitar agora, já pedir para você ficar por aí e vou fazer um pedido ainda mais, uma súplica aqui. Por favor, compartilhe essa live com um amigo seu, aquela pessoa que às vezes está passando por um problema emocional. Eu tenho certeza que Deus, nessa noite, através da vida da pastora Ilma, Amém. vai alcançar, vai ser útil, vai ser produtivo. E você também que não está ao vivo, mas vai assistir essa live posteriormente, marca lá um amigo seu, fala assim, olha, assiste essa live aqui falando sobre a saúde emocional, que eu tenho certeza que vai ser bem. Se você ainda não é inscrito, por favor, já taca o dedo aí, já se inscreve aí no nosso canal, dê esse apoio, dê essa força aí pra gente. Muito importante. Eu gostaria também de pedir para todos os irmãos lá das nossas quadrangulares e Ariquemes, ali no Vale do Jamari, que acesse o programa, compartilhe, também faça a sua participação para que esse programa alcance o maior número de pessoas possíveis. E eu acredito que enquanto nós estamos aqui fazendo o programa, Deus estará ministrando cura, renovação, libertação, transformação, e o nome dele, através desse programa, através das nossas vidas, será glorificado. Eu já vejo bastante pessoas, gente de Montenegro, várias cidades aí, Campo Novo, tem bastante gente por aqui, né? Também tem a nossa transmissão através do Facebook também. Então, vai ficando por aí. Pessoal, no segundo bloco, lembrando que no segundo bloco você pode mandar, né, a sua pergunta para a pastora Ilma Marques. Dentro da temática você vai entender aí, né? Então você vai poder mandar pergunta aí. Voltando aqui, pastora Ilma, a gente sabe que o pastoreio, ele traz muitos desafios, né? Ele traz muitos desafios. Eu amo pastorear, é uma coisa que é de mim, sou apaixonado pelo que eu faço, mas é desafiador. É cada desafio que aparece. Com o pastor, funciona mais ou menos assim, o dia tá tranquilo, 100% sem imprevistos, mas às vezes o dia termina totalmente diferente, acontece algumas coisas e termina às vezes é, mexendo, né, com o nosso cronograma do dia, Sim, com termina certeza. às vezes mexendo até com situações que logo mais a gente vai entrar na temática, mas às vezes mexe até com o nosso emocional. Enfim, é desafiador. E eu tenho certeza que nesse decorrer desse tempo a senhora enfrentou grandes desafios, grandes dificuldades. E se resumidamente eu perguntar para a senhora qual que é o segredo para um pastor, agora voltado para o pastoreio, para o pastor ele ser bem sucedido, ele conseguir desenvolver bem, usando a experiência de vida da senhora, de tantos anos, 32 anos, a senhora disse? 32 32 anos. no total, usando essa experiência, como que a senhora pode dizer para os nossos ouvintes, nossos pastores que estão aqui também, enfim, como sair de situações, como resolver muitas situações, como sair de muitos desafios, de muitas adversidades que a vida impõe aí. Pastor, eu acredito que a vida, o ministério pastoreio, ele é um ministério assim, é algo assim de Deus, tem que ser muito de Deus para a vida do ser humano, tem que ser um chamado, porque se não for pelo chamado, o pastor não resiste, porque é muito gratificante, com certeza. Eu também amo o que faço, cuidar de vidas, ver, sabe assim, famílias restauradas, casamentos restaurados, pessoas salvas, libertas das garras do inimigo, isso não tem preço. Então é muito gratificante, mas ele tem um preço muito alto a ser pago. E às vezes eu digo assim, o pastor é um ser solitário. Ele acode muita gente, socorre muitas pessoas, mas nem sempre ele tem alguém que o socorre. E para que a gente possa vencer realmente essas demandas, é uma dedicação, uma vida, sabe, de integridade na presença do Senhor. E sempre eu falo para a igreja, para os meus discípulos,
que o difícil não é pregar, você montar um sermão e você pregar. A gente conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu fiz um desafio comigo, pastor, outro dia, eu fiz a leitura bíblica, eu falei assim, eu posso ler em um ano, li em um ano, tranquilo. Li 2 vezes no ano, tranquilo, li 3 vezes, tranquilo, eu falei, eu posso fazer mais. Então eu li em 27 dias a Bíblia. Então eu falei assim, a gente conhece muito bem de Gênesis e Apocalipse. A dificuldade não é abrir um texto e pregar. A dificuldade é viver aquilo que se prega. É verdade. Então, se tem fases da minha vida que a gente enfrenta assim algumas dificuldades, né, emocional, sentimental, saúde, família, quem é que não tem algum tipo de ataque, de confronto nesses ângulos, né, da sua vida? Então, assim, eu me recuso a pregar, de repente, sobre uma área que eu não estou vivendo no momento em que eu não esteja bem. Porque o desafio hoje é você viver aquilo que você está ministrando. Então tem que ser uma vida de renúncia, de busca constante na presença de Deus. E eu acredito que oração, ela é fundamental na vida de qualquer cristão ou do pastor que realmente quer ter uma vida de vitória na presença do Senhor. É desafiador. Já fiquei bem feliz aqui que eu mandei uma enquete rápida ali, como estava chegando nosso áudio. Eu tô muito preocupado com a questão do áudio e de 0 a 10 estão colocando 10. Então, Eita significa que Deus. tá bom, Aleluia. tá ótimo. Hoje eu Amém. vim pra cá vim de manhã, passei o dia inteiro aqui, almocei rapidinho, um almoço de meia horinha, voltei pra cá, fiquei o dia inteiro aqui, falei, eu não aceito entregar um áudio ruim, uma imagem ruim, Amém. que a gente precisa, é porque a gente sabe, né, que é importante isso. Então, pessoal, vai interagindo aí, né, vai mandando aí pros seus amigos. Pastora, a gente a senhora hoje tem a igreja, a sede, né, em Ariquemes. A Sim. igreja sede hoje, a senhora é pastora de mais ou menos quantas pessoas? Na verdade, o pastor Wanderson, Ali é bem local, sem relativo, contar a região sem em contar a toda ali. região. Que congrega comigo na sede, em torno de 120, 150 pessoas. Essas 150, vamos colocar 150 150, pessoas, é, são 150. Como eu posso dizer? São 150 cabeças pensando diferente, 150 desafios diferentes, Sim, 150. E a sim. gente, como o bom pastor, né? A boa pastora, no caso da senhora, a gente tá sempre preocupado com essas pessoas, né? Será que o fulano tá bem? Será que falta alguém na igreja? O Sim, que com certeza. aconteceu? Você percebe a ausência deles no culto, daqui a pouco você está mandando uma mensagem, você está observando, será que está bem, será que não está? Será que já trocou de igreja? Porque, felizmente, as pessoas, assim, quando elas não estão satisfeitas com alguma coisa na igreja, em vez delas se adequarem, delas se, sabe, se aproximarem de Deus ou discutir a problemática do momento, então tá muito fácil as pessoas, elas mudarem de ministério. E algo, pastor Wanderson, que assim me frustra bastante ainda, que eu ainda não aprendi a lidar com essa situação, porque você quer ou não, você se doa, você se entrega pelo outro, né? Você paga um preço e você quer ver o outro Verdade. bem. Aí quando ele cresce, quando ele está estruturado, quando ele está bem, ele chega, Deus me mandou, Deus me falou que eu tenho que ir para outro ministério. Então, tá assim, torcer o pessoal assim, né? Mas a gente fala assim, vai na paz, que Deus te dê graça, que você frutifique lá e não desvie da fé, porque as ovelhas não são nossas, embora a gente cuida e pastoreie como se elas fossem nossa, não é verdade? Não sei se você Verdade. tem esse sentimento, essa Sim. sensação, e é algo assim que eu acredito que mexe muito no emocional do pastor. Falando sobre isso, vou fazer uma pergunta muito pessoal, né? Mas no pastoreio, no geral, no servir a Deus, no pastoreio ali direcionado mesmo, o que a senhora mais gosta de fazer na igreja? O que mais lhe dá prazer? Tem algo que mais lhe dá prazer, que você mais gosta de Eu fazer? gosto de ouvir as pessoas. Eu fico 3 horas ouvindo uma pessoa, Wanderson, entendeu? Paro, ouço, olho no olho, sabe assim, com uma atenção e vivo muitas vezes, né, o problema do outro, a dor do outro. Sei não sair dali e levar comigo aquele problema, você entendeu? Mas eu gosto muito de ouvir as pessoas. Então, esse atendimento, esse olhar no olho e ouvir as pessoas é uma área que eu gosto muito de fazer. Muito bem, a senhora disse algo muito importante, né? Que é ouvir e separar, né? Dividir. Tem muito Sim, pastor hoje que ele às vezes está sucumbido porque ele
Carrega o peso Ele do quer outro. carregar e a gente é o ser humano A gente não dá também, né? conta. A gente não dá conta. Não dá. Se eu for pegar aqui na igreja tem em torno de 65 pessoas, varia entre 65 e 70 pessoas. Eu gostaria, se eu tivesse força para isso, de pegar a carga de todo mundo e carregar, mas não dá, né? A Não gente dá. consegue ajudar de uma outra maneira, Sim, consegue com dar certeza. um apoio ali de outra maneira. Mas uma resposta muito bonita que eu ouvi da senhora, um ouvir. Hoje as pessoas não têm mais tempo para ouvir as outras, né? Quantos casamentos eu falei aqui com eu esqueci. Alguém passou por aqui, a missionária Zirley falou sobre casamento aqui. Uhum. E hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para ouvir, né? Tanta correria. E é tão bonito, né? Falar aqui pro público aqui, tão bonito, tão interessante quando alguém vai lá na igreja, né? E a pastora ouve, né? O pastor ouve, alguém ouve, né? Então isso é Tanto interessante. é, pastor, que a gente hoje, assim, eu não consigo ter, digamos assim, uma rotina, uma agenda. Por exemplo, eu até faço minha agenda, mas eu não consigo seguir o ritmo dessa agenda, porque você vai para uma visita, e hoje a maioria dos atendimentos eu procuro marcar no escritório, entendeu? E a gente não consegue, por quê? Você imagina que você vai para um aconselhamento, ouvir uma pessoa 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia no máximo. Então, tem pessoas que você atende até 3 horas seguidas, você fica numa única visita, num único atendimento, porque a pessoa ela tem uma necessidade tão grande de falar. E, infelizmente, não sei se isso acontece aqui em Buritis, nas nossas igrejas por aqui, mas hoje o virtual, ele tomou, sabe, a vez do pessoal. E as pessoas hoje elas se comunicam muito pelas redes sociais, milhares de amigos, né, se tornaram virtuais e as pessoas não têm aquele tempo de sentar, de ouvir no olho, de se expressar, de ouvir o respirar, de toque. E a linguagem de amor de muitas pessoas é através do toque, entendeu? O tempo de qualidade. E no casamento, esse tempo de qualidade, ele tem ficado muito a desejar. Hoje a correria e a demanda, ela tem se tornado assim tão obsessiva que as pessoas elas não estão tendo tempo mais uma com a outra. E isso tem trazido muito desgaste no casamento, no relacionamento, na família em si, porque esse tempo de qualidade está assim cada vez mais, sabe, mais distante, mais ausente da família. É verdade. Tá bom o papo, tá interessante conhecer mais sobre a pastora, mas a gente vai entrar na temática, a gente já vai entrar dentro da temática que é a saúde emocional. A partir do intervalo comercial agora, a gente vai fazer uma pausa de 2 minutos. A partir do retorno agora, a gente já vai entrar dentro da nossa temática. Então, não, você que está aí conectado, não saia daí. Já usa esse momento aí para você compartilhar, mandar para o seu amigo, para sua amiga, e a gente já retorna. É um break comercial, uma parada rapidinho para a gente tomar uma água Ok. aqui e já a gente retorna aqui com a pastora Ilma Marques, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fique por aí. Nós já estamos de volta, retornamos por aqui. Foi bem rapidinho, a nossa parada foi bem ligeira, foi bem rápida, Sim. que nós vamos entrar na temática. Mas antes de entrar na temática, eu quero fazer os nossos agradecimentos, os nossos parceiros, nossos irmãos que têm nos abençoado para que a gente consiga manter de pé, Amém. manter funcionando esse programa. Então, hoje nós estamos aqui em nome da Alfa Cursos. A Alfa Cursos, você que mora aqui em Buritis, você já conhece a Alfa Cursos. Lugar ideal para você ir
para você adquirir o conhecimento, para você aumentar, na verdade, né, o seu conhecimento, para você tornar-se um profissional de qualidade, para você se preparar para o mercado de trabalho, que hoje cada dia está exigindo mais. Então, ali na Alfa Cursos, você vai ter vários cursos ali à sua disposição, procurando ali a Aline, você vai ter maiores informações. Eu tenho certeza que vai ser benção. Também, eu estou sempre falando aqui sobre o Bombeiro Mirim, que tem ali na Alfa Cursos também, para você colocar o seu filho, para ele aprender, né, aprender ali coisas que vai ser útil, né, para a vida dele. Então procure a Alfa Cursos e com certeza você vai ser muito bem atendido. E falando em bom atendimento, nós também estamos aqui na nossa tela trabalhando em nome de Mercado Paraíso. Mercado Paraíso fica ali quase em frente à Casa da Lavoura. Você que é aqui de Buritis e não conhece o Mercado Paraíso, você precisa conhecer. Um lugar agradável, um ambiente bacana, um atendimento nota 10. Hoje nós falamos aqui na Corrente do Bem, na reunião de empresários, sobre atendimento, atender bem. Então, você é muito bem atendido ali no Mercado Paraíso. Preço bom, qualidade. Então, e outra coisa, além disso, eu quero destacar aqui que são pessoas que abençoam projetos como esse, projetos que é bênção na vida de muita gente. Então, você que é cristão, é da igreja, vamos honrar. Vai lá, compra lá no Mercado do Irmão, que eu tenho certeza que você vai estar investindo também no reino de Deus. Porque quem investe no reino de Deus, né, nós temos que honrar também. E também em nome da academia Movimento Fitness, né? O Movimento Fitness na academia. Tem que cuidar da alma, mas tem que cuidar do Claro, corpo também, com né? Tem que certeza. cuidar do corpo. E você vai fazer isso lá no Movimento Fitness. E também quero fazer um destaque aqui nessa noite para você que tem criança, né? Criança aí, 3 anos, 4 anos, até menos, né? E precisa aprender a nadar, até por uma questão de segurança. A Academia Movimento Fitness tem profissional qualificado, eu posso falar isso, né? Porque a minha esposa que dá aula de natação lá, então você leva a sua criança lá para que ela possa aprender a nadar desde cedo. Conheço muito marmanjão, pastora, que não sabe nadar, se cair no Digo rio. nada. Ai, ai. Não digo nada, eu entendi isso, não digo nada. Então tem que aprender a nadar desde cedo. E depois que a gente vai ficando mais experiente, vai ficando cada vez mais Isso, difícil o aprendizado, sim. né? Então você leva lá sua criança lá na Movimento Fitness, procura o pessoal lá da Movimento Fitness e eu tenho certeza, né, que você vai ser muito bem atendido. Para finalizar, a CIB, a nossa parceira aqui também, a CIB, a Associação Comercial e Industrial de Buritis, tem espaço ali para você locar para reuniões, tem um campo de futebol aí para os nossos amigos aí jogar um futebol, as amigas também, né, só os homens que jogam futebol, as meninas também jogam. Então tem um espaço amplo, preparado ali para receber você, para fazer uma locação bacana, né? Então você procura ali a Associação Comercial e Industrial de Buritis, que vai ser bênção aí para a sua vida. Pastora, vamos para a temática. Bora lá. Muita gente esperando, muita Sim. gente é ansiosa por esse momento, né? E eu quero iniciar essa questão. Eu separei aqui um versículo, que é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Agora, uma palavra que eu quero fazer um destaque nesse versículo todo é a palavra dominar, ter o domínio, né? Ter o domínio. Falando sobre saúde emocional, a gente percebe que muitas pessoas não conseguem ter o domínio das suas emoções, né? Do seu campo emocional. Então, nessa temática que a gente vai estar trabalhando a partir Sim. desse momento agora, eu já quero começar perguntando para a senhora, com a experiência da senhora, o que eu preciso ter, ou o que eu preciso fazer para dominar as minhas emoções, os meus pensamentos, para não deixar a coisa desandar, para não deixar a coisa escorregar, para não deixar a coisa sair, né? Para exercer esse domínio. O que que eu preciso para me exercer esse domínio, para mim ter o controle nas mãos, né? Eu ter o controle nas mãos. Pastor, às vezes as pessoas até brincam
E elas falam assim: quando Adão ele estava no paraíso, ele estava muito bem, muito feliz, muito tranquilo, tinha domínio de tudo, sobre tudo. Então Deus olha para ele e fala assim: você está muito tranquilo aí? Eu vou tirar um pouquinho da tua tranquilidade, desse teu equilíbrio, vou preparar ou providenciar a mulher para ver se ela desequilibra um pouquinho ou tira um pouquinho desse domínio, porque você está muito bem, muito feliz, muito tranquilo. Mas, brincadeiras à parte, nós sabemos que a mulher ela veio para somar, ela é bênção na vida do homem. E eu acredito que o que tem feito com que a pessoa muitas vezes ela tem perdido ou não tem conseguido ter esse domínio, esse equilíbrio, porque as pessoas elas não conseguem entender que é um conjunto, alma, corpo e espírito precisa ter esse mesmo equilíbrio. E às vezes as pessoas não conseguem entender esse fator ou pende, olha muito para o corpo, para o físico, né, para a estética em si, ou olha muito para o espiritual, ou olha só para o emocional. E precisa estar equilibrado. Tanto é que lá na frente, o apóstolo Paulo ele fala em 2 Tessalonicenses 5:23, que o vosso Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Então precisa ter um equilíbrio. E muitas vezes, quando o homem, o ser humano em si, ele não consegue dominar as suas emoções, né? É porque ele já está super, a própria palavra já diz em si, ele não consegue ter um domínio nas suas emoções, é porque ele está o quê? Doente emocional. E o que que causa essa doença emocional hoje, trazendo para os nossos dias de hoje? As pessoas elas estão o quê? Muito ansiosas, muito preocupadas com o dia de amanhã. E o próprio Jesus disse assim que, né, basta o dia de hoje ele tem o seu próprio mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Mateus capítulo 6, né? Olhe os lírios do campo, né? Salomão em toda a sua glória não se vestiu como qualquer um deles. Os pássaros, eles não semeiam, não colhem, não se ouve um relato de que um pássaro morreu de fome. Mas o ser humano, ele vive numa ansiedade tão grande, tão absurda com o dia de amanhã. Isso traz o quê? Afeta né, as suas emoções e ele não consegue auto se dominar. Por quê? Exatamente. Eu tinha até separado aqui o versículo, é Filipenses 6. Ele diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça. Ele está dizendo assim: a ansiedade tem provocado, às vezes, essa falta de domínio. Entrando aí para a questão da ansiedade, né? A pessoa. Vou deixar a senhora fazer esse destaque. A senhora já fez a introdutória aí. Vou deixar Uhum. a senhora falar sobre a questão da ansiedade, né? Às vezes a pessoa perde o domínio e começa ali na ansiedade, né? Ela é ansiosa de uma maneira que a ansiedade ela é tão grande que ela termina perdendo o controle. Falando sobre essa questão da ansiedade, né? Vamos entrar um pouquinho mais nesse campo. Sim. Como que eu consigo, então, falando também de domínio, exercer esse domínio, dominar essa questão dessa ansiedade? É possível? É possível, tenho certeza que sim. Mas como, né? Como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso ir dominando isso? Seria, na verdade, pastor, trabalhar as emoções. Porque quando nós não temos um domínio, ou seja, a pessoa ela não consegue ter um domínio das suas emoções, ela vai sofrer de ansiedade ou de depressão, né? Uhum. Algo muito difícil, pesado, que aconteceu na vida de uma pessoa e ela não consegue deixar para trás, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3. Ele sabia o fardo que vinha sobre os seus ombros, a culpa do, do- pela- pelo maltrato aos cristãos, a perseguição à igreja, como ele massacrou a vida de muitos cristãos e achando que estava fazendo certo como defensor da lei. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele se converte, então ele sabe, poxa, como que eu fiz? Eu achei que estava fazendo certo, mas fiz o certo da maneira errada. E aí ele tinha que prosseguir dali para frente a vida dele, não tinha como ele corrigir o que ele deixou para trás. E ali em Filipenses ele fala uma coisa, eu não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu não vou permitir que esse peso, que essa acusação, que essa culpa acompanhe a minha vida, né, o tempo todo. E ele diz uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então ele conseguiu deixar lá atrás as coisas que lá ficaram.
E aquele peso, aquela opressão e aquela, né, que poderia se tornar numa depressão, não acompanhou a vida dele. Ele conseguiu deixar para trás. É algo que ele nos orienta no dia de hoje. Tem coisas que aconteceram na sua vida, na vida das pessoas, que elas querem carregar esse peso, essa culpa a vida toda. E acaba trazendo o quê? Um descontrole, um distúrbio emocional. E outra situação, a pessoa que não consegue viver o quê? O momento presente, é sempre preocupada, né? Ou presa no passado, ou preocupada demais com o futuro. O que eu vou fazer amanhã? O que será de mim amanhã? E elas atribuem o quê? A culpa no governo atual que estamos vivendo hoje. Não tem nada a ver, né? Independente disso, nós estamos em Cristo, nós cremos na palavra do Senhor, e isso precisa fazer o diferencial nas nossas vidas. Que a palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, né? Confia nele, o mais ele fará, o Salmo 37, e o mais ele fará. Então, quando eu confio, realmente faço essa entrega, eu preciso o quê? Descansar no Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, eu creio que Deus fará por mim. Olhando para essa questão desse campo emocional, pastor, a gente percebe que muitas pessoas que às vezes não têm esse controle, se a gente for olhar com um pouco mais de detalhe, a gente vai perceber que existe um gatilho, né? Tem algo Sim, que desencadeia, às vezes, esse descontrole emocional. Alguns deles pode ser exatamente isso que a senhora falou, esse prendimento com o passado, algo que aconteceu, às vezes, na infância, né? Algo que a pessoa não conseguiu, ela não conseguiu se libertar daquela situação, né? Às vezes, até mesmo a falta de liberar um perdão sobre a vida de alguém. A gente falou sobre o perdão aqui no podcast anterior, se você não assistiu, volta lá e assiste. Né? uhum. Então, Assisti, tudo foi da Socorro, né? foi, Sim. exatamente. Então, né, eu falei assim no geral, né? Aham, Mas no geral, para os ouvintes que estão aqui também, que não assistiram, para aham, voltar lá e sim, assistir. Então, assim, existe esses gatilhos, né? Às vezes várias situações, mas especificamente esse em libertar-se, às vezes, de uma questão do passado. O que eu posso fazer para que eu possa, de fato, deixar o que passou para trás? Como que eu posso trabalhar nisso? A gente está falando sobre o controle, né, para que lá na frente eu sim. possa ter o controle. Como que eu posso fazer? Eu estou fazendo várias perguntas aqui para a pastora. Você que está ao vivo também, que tem bastante gente hoje, só nessa plataforma tem bastante gente. Então faz a sua pergunta aí para a pastora, que a gente vai passar na tela aqui, vai mandar aqui ao vivo aqui para você. Uhum. Então, mas olhando para isso aí, pastora, como que eu consigo me libertar, às vezes, dessa questão do passado? Que são várias situações, né, várias coisas que acontecem, mas eu preciso trabalhar isso. E como que eu trabalho isso? Que me afeta. Eu coloco assim, nesse sentido, né? Sim, entendi. Pastor, a nossa mente não consegue discernir o que de fato é real de uma imaginação. E sempre o que aconteceu no passado, que a sua mente, ela sempre vai sempre ter um gatilho que dispara aquele pensamento, ou seja, nós chamamos de memórias, né? E isso está registrado na sua mente para sempre. Então, nós precisamos o quê? Fazer uma ressignificação, ressignificar aquilo que aconteceu. Porque Provérbios 27:3, se não me engano, diz assim: conforme o homem imagina no seu coração, ele é. E cada vez que alguém lembra de um fato ocorrido no passado que trouxe um prejuízo, que, sabe, danificou as suas emoções, cada vez que a pessoa lembra daquele ocorrido, para sua memória, para a memória dele, aquilo está acontecendo novamente, entendeu? Então volta as feridas, a negatividade, o sofrimento, o desequilíbrio e esse conflito emocional. Então, o interessante seria fazer o quê? Uma ressignificação, né? Para que a pessoa consiga viver sem aquele sentimento de culpa, sem aquela dor, sem aquele trauma, sem que aquele ocorrido prossiga prejudicando a sua vida num decorrer, né, da sua história, da sua trajetória e assim por diante. E quando se trata de questão emocional, nós vemos de pessoas que, né, de repente, na sua infância, ela sofreu algum abuso e a pessoa carrega aquilo por uma vida. E ela se casa, não consegue ter uma vida realizada, não consegue ser feliz, porque aquela memória, ela vai estar sempre presente na sua vida, atrapalhando o seu presente, impedindo ela de construir um futuro. Então, o que seria interessante fazer uma ressignificação, porque na mente daquela pessoa o sexo vai ser sempre o quê? Algo, né, que não traz prazer, que traz dor, que traz consequências, né, negativas, e essa pessoa precisa o quê? De
de um acompanhamento, né? De um terapeuta. Tanto é, pastor, que na igreja a gente lida com várias situações. Então, como o meu campo é espiritual, a gente trabalha o espiritual sempre no seguimento da palavra de Deus, e até antes mesmo de eu agora fazer um curso que trata sobre inteligência emocional, tem uma pessoa que trabalha, que está lá comigo, né, que é a Márcia Boracini, ela é terapeuta, que me ajuda muito a tratar da demanda, da demanda psicológica, entendeu? Emocional da pessoa, para que as coisas sejam alinhadas e elas consigam caminhar, entendeu? Numa vida de vitória, porque quando ela não tem um tratamento, é muitas percas, ou seja, os ganhos insignificantes diante das percas que as pessoas têm, porque elas tendem a dar um passo para frente, cada vez que vem a memória, elas retrocedem. É verdade. Isso é muito importante, né? Essa temática, eu tô vendo que tem bastante pessoas comentando aqui. É uma temática realmente tá muito A gente presente teria no. que 5 horas de conversa aqui, a gente Com não. certeza. Acredito, com certeza ele vai passar um pouquinho do horário hoje, né? Mas isso a gente vê que isso prejudica muito a vida das pessoas, né? Situações agora colocou sobre a questão do abuso, mas tantos outros, a questão da mãe Abandono, abandono, sim. o abandono é um dos que está em altíssimo, né? Eu converso com muitas pessoas, né? A pessoa não consegue liberar o perdão porque a mãe deixou quando tinha 5 anos, tinha 4 anos, tinha 7 anos, deixou com a vizinha, deixou com a avó. Enfim, abandonou mesmo, literalmente. Aí a pessoa guarda aquilo vai corroendo a pessoa por dentro. Então, são muitas situações que causam muitos prejuízos, né, na vida, na qualidade de vida, né, das pessoas. Então, Ô, Wanderson, isso é tão importante porque assim, a ressignificação, que quando a gente era pequena, e como eu disse para você, nós somos uma família de 12 irmãos, e a gente é assim, muito simples, vou dizer que pobre não, porque a gente morava numa terra muito fértil, tudo que a terra produzia, a gente tinha com muita fartura, muita abóbora, muita banana, muita mandioca, muito tudo que a terra produzia. Mas a gente tinha uma escassez de roupa, de chocolate, de iogurte, essas coisas que a gente não tinha no interior na infância, né? E eu me lembro que a gente ia para o colégio, para a escola mesmo, às vezes com chinela havaiana, com a meia, muito mal vestida e com pouco agasalho diante do frio que tinha no Paraná. E hoje, né, eu prestei atenção em uma coisa, que sempre quando eu dava um presente num chá de bebê, eu dava coberta. O meu neto, acho que ele chegou a ter umas 8, 10 cobertores. E sempre o meu chá, minha lembrança de presente para a pessoa que eu ia participar do chá, era um cobertor. Mesmo que a pessoa não pedisse outra coisa, eu sempre acabava, me encantava dar um cobertor. Eu vim perguntar por quê? Porque eu passei muito frio, entendeu? Eu passei muito frio, então eu queria dar sempre um cobertor para que o outro não passasse frio. Sempre quando eu ia na loja e olhasse um presente, eu queria dar para o meu neto um moletom, sempre um agasalho. Falei, gente, mas não tem tanto frio, não tem tanta necessidade de eu dando um cobertor ou um moletom. Por quê? Porque eu passei frio e o meu cérebro sempre entendia, entendeu? Que aquela deficiência que eu tive, o outro não podia ter. E sempre tratava dessa maneira. E aí eu percebi e eu ressignifiquei isso na minha mente, nas minhas memórias, para que eu não sofresse mais com essas lembranças de frio, de escassez, entendeu? Não é culpo verdade. ninguém. Era a necessidade, era a situação do momento, era o que os meus pais podiam me dar naquela época. Mas hoje eu consegui ressignificar isso na minha vida, entendeu? E hoje eu já não sofro mais por isso, mas sofri um bom tempo por causa dessa situação. A senhora falando aí, eu lembrando, né? Quando eu era pequeno, a gente não tinha brinquedos em casa, não tinha. O brinquedo a gente mesmo que fazia, Sim, com um chinelo. Aí hoje eu tenho o Arthur, tá com 5 para 6 anos agora. E aí eu vou às vezes lá na Americanas, vejo um brinquedo, penso, eu vou comprar para ele, porque eu não tive um brinquedo mas será que desse. era para ele mesmo, né? Era porque na sua infância você não teve e Exatamente, você. agora que eu tô percebendo a senhora falando, eu tô percebendo que realmente é uma ligação Exatamente. minha, Uhum. né? Aí os brinquedos ele fica lá na caixa, vários brinquedos ele brinca uns 3 dias e não brinca mais, e tem um montão de brinquedo lá. Então eu percebo, a senhora falando, eu vou fazendo minha Você vai avaliação trazendo aqui. memórias, né? Exatamente, eu percebo que de maneira indireta, né? Eu termino fazendo isso também. Eu percebo que
É verdade, às vezes as pessoas fazem isso em um trauma que sofreu, né? Sim, com Não consegue certeza. mais ser feliz naquela área da vida, aquele campo emocional, aquela área da vida da pessoa fica comprometido por algo que aconteceu. E se não ressignificar, mas que interessante. Isso é muito Eu tô sendo edificado Isso bastante é hoje. muito importante, tanto é, pastor, que quando eu fui fazer essa ressignificação na minha vida, entendeu? Não é um retrocesso, não, é simplesmente você se imaginar. E eu comecei a me lembrar, a me ver na minha infância, e eu me via de maneira diferente do que realmente fui. Passei a me ver uma menina bem arrumadinha, com agasalhos, né, com moletons, com tênis, com meia, com xuxinhas no cabelo, bem acolhida, entendeu? Bem agasalhada. E eu ressignifiquei isso na minha mente, porque cada vez que eu lembro da Ilma na infância, eu já me lembro dessa Ilma que eu ressignifiquei. Então, essa memória não vai me machucar mais. E as minhas emoções, no meu emocional, eu não vou sofrer por causa disso. Porque assim como o homem imagina no seu coração, ele é. Então, eu me imagino assim. É assim que, entendeu? Que as pessoas precisam fazer. E muitas vezes sofrem por causa de que não tem orientação. E essa orientação ela é fundamental para que as pessoas elas sofram menos, vivam com qualidade de vida no presente e tenham um futuro, sabe, de mais progresso, de mais felicidade, de mais paz. E à medida em que você está bem, emocionalmente, gente, você consegue transbordar na vida do outro, ajudar o outro. Porque quando você não está bem, como que é a sua fisionomia? Você se fecha, você faz uma cara de bravo, uma cara de feio, uma cara de triste, uma cara de irritado, e isso acaba expulsando, ou seja, desconectando você do outro. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa azeda, de uma pessoa crítica, de uma pessoa rabugenta, de uma pessoa que só murmura, que só reclama. Você acaba afastando o outro de perto de você. Mas quando você está bem emocionalmente, você consegue sorrir, você consegue declarar coisas boas na vida do outro, isso aproxima, não é verdade? Consegue ver a vida Com com certeza, outros olhos, né, com pastor? certeza, Consegue realmente enxergar um mundo mais colorido, digamos assim, né? com Então, certeza. mas dentro disso que a senhora acabou de falar agora, que eu acho muito interessante, é, como você imagina, né? Assim você o versículo que a senhora colocou, Sim, é, as pessoas, eu vejo que tem muitas pessoas também que têm dificuldades na questão do seu corpo, da sua estética. Quantas pessoas hoje não desenvolvem, às vezes, um problema emocional, às vezes, porque ela não aceita o corpo, porque às vezes são coisas que são ao extremo, às vezes é o nariz, às vezes é o formato rosto, às vezes às vezes é porque é mais gordinho, outra é porque é muito magrinho, tem, né? E às vezes a pessoa não consegue enxergar a beleza do seu corpo em si, né, e só enxerga às vezes aquilo que desagrada. mas eu acredito, pastor, que essa problemática não se trata exatamente de algo físico. É porque aqui dentro, no coração, ela já está totalmente detonada, machucada, e ela não consegue ver beleza no exterior se no interior ela está ferida. É como você percebe, você chega no quarto, na casa de alguém, que essa casa está toda desorganizada. Eu não estou falando de simplicidade ou de alguém que, né, tem uma vida mais simples, porque eu acredito que a pobreza não encaixa aqui no que nós estamos tratando. Sim. Mas pessoas que são assim totalmente desorganizadas, pessoas que são relaxadas, pessoas que está tudo fora do lugar na casa dela. Então isso só está refletindo a desorganização que está no seu emocional. Então, quando a pessoa ela está muito abalada emocionalmente, ela vai externar isso, né, do lado de fora. A casa dela é uma bagunça, a vida financeira dela é uma bagunça, tudo está, sabe, desorganizado. Por quê? Porque dentro está, sabe, tudo revirado. E essa pessoa precisa de tratar primeiro, né, no coração, nas suas emoções, para depois cuidar do lado de fora, porque sempre vai ficar externando, né, o que está dentro de cada um. Que maravilha. Tô vendo que a gente está com bastante gente aqui no simultâneo. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá, se inscreva, dá uma força pra gente precisa muito, né? Precisa muito desse apoio seu. Só, sei lá, se inscrever rapidinho e você vai estar nos ajudando, vai estar ajudando o nosso programa aqui. A gente está falando sobre com uma temática bem interessante e hoje eu tô vendo que o povo não tá saindo, tá Que ficando todo ótimo, mundo aí durante o maravilha, programa que Deus inteiro. abençoe. Então, pastora,
isso é muito complexo. Uma coisa que eu quero fazer um destaque aqui também Uhum. tem muita gente que não entende a situação, a questão emocional, a questão da ansiedade, até mesmo da depressão em si, e diz assim: ah, isso é frescura. O que a senhora diria sobre isso? De maneira alguma, pastor, é frescura. Só quem viveu, enfrentou, cuidou de alguém depressivo sabe realmente o que que a depressão, ela sabe o que que ela causa na vida do outro, a destruição que ela causa na vida do Verdade. outro. Então não é, né, frescura, é uma questão emocional mesmo, que precisa de um tratamento. E vou te dizer, o espiritual manda muito também no tratamento da depressão. E, claro, né, tem a patologia também, e eu acredito que precisa ser alinhado. E alguém que sofre de depressão precisa ter todo o acompanhamento, todo o cuidado, e ela tem tudo. Se ela realmente admitir, o primeiro passo é a pessoa admitir que ela, né, pode estar com a depressão. Porque todo mundo fala que a depressão é coisa do diabo, coisa do diabo. Mas não é simplesmente coisa do diabo. É claro que ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem ido assim profundo no seu objetivo. Mas muitas pessoas que trazem, né, os traumas emocionais que levam essa pessoa realmente a uma depressão. E quando uma pessoa ela está assim descontrolada emocionalmente, essa pessoa ela acaba jogando fora muitas oportunidades. Por quê? A boca fala aquilo que está cheio o coração, certo? Quando aos Hebreus, no capítulo de número 12, a palavra fala assim: não se prive da graça de Deus. Porque à medida em que eu me privo da graça de Deus, é o que eu me afasto. À medida que eu me afasto de Deus, eu vou me ferir com qualquer situação. E à medida em que eu me firo, eu me torno o quê? Amarga. E a palavra fala assim: não permitindo que vos amargureis, que a raiz de amargura entre no seu coração e contamine os outros. E você perceber quando você está perto de uma pessoa amargurada, ferida de alma, ela fala simplesmente coisas negativas, coisas que afrontam, que alfinetam, que machucam. E acaba um, sabe, alfinetando o outro, machucando o outro, e aquilo, infelizmente, sabe, vai contaminando as pessoas que estão ali naquele núcleo, naquele ecossistema e assim por diante. Pastora, justamente na nossa sala aqui de podcast, também é a minha sala pastoral. Eu faço um dois em um aqui. Eu já conversei com muita gente, mas muita gente mesmo, com problemas emocionais. É, eu tô concluindo agora, tem que Sim. refazer o, o, o meu TCC que meu professor me reprovou, mas enfim, ele tá certo, eu que tô errado. A gente aprendeu um pouquinho, trabalhou um pouquinho no bacharelado em teologia sobre essa questão emocional, né? Tem até uma matéria que é interessante lá, que é a psicologia pastoral, e ajuda bastante. E eu conversei com bastante pessoas aqui, bastante Uhum, pessoas, e a gente percebe que existe um certo padrão entre pessoas com problemas, com dificuldades emocionais, enfim, que é olhar o lado negativo das coisas. Em toda situação, a pessoa acaba focando no negativo, focando no que dá errado, no que não é bom, no que a mente fica voltando sempre para aquilo que não vai dar certo, nesse campo, nessa questão da negatividade. E termina influenciando em tudo que a pessoa vai fazer. Se ela vai começar um projeto, ela já não vai dar certo, eu não vou fazer isso, e ela já bate o desânimo. Então, o que a senhora diria sobre essa questão em si? Como trabalhar isso também? Essa questão do meu olhar, dessa primeira. Quando eu lanço o olhar sobre as coisas, uhum. sobre a minha vida, sobre o sentido geral também, para não enxergar ou apenas a questão, a negatividade em si. Pastor, quando Jesus fala, se não me engano, é Mateus capítulo 13 ou 7, não me lembro agora, mas diz assim que os olhos, eles são a janela da alma. Então você vê de acordo com aquilo que está no teu interior, no teu coração, certo? E quando você se depara com pessoas que elas estão são tão negativas, às vezes eu sou assim, sabe, meio que mal compreendida, porque eu tolero muitas coisas, tolero muita situação. Eu dou assim a última chance para a pessoa, porque eu sempre procuro ver o lado bom e o que aquela pessoa está fazendo de bom, entendeu? Para mim poder excluir, para mim poder desistir de trabalhar, de investir, de acreditar naquela pessoa. Então eu sempre procuro ver o lado bom dela. Isso às vezes traz alguns danos? Sim, porque a pessoa acaba te decepcionando mesmo.
Mas de outra forma, eu vejo assim, aquela pessoa, ela consegue vencer porque alguém acreditou nela, porque alguém deu uma chance para ela. E outro dia eu vi uma ilustração, pastor, que dizia assim: muitas vezes as pessoas, ou ela é como uma abelha, ou ela é como uma mosca. A abelha, quando ela chega no montouro, tá, de lixo, cheio de coisas velhas, coisas sujas, né, nojentas, e tem uma florzinha lá, a abelha ela vai sentar naquela única flor que está lá, porque ela é abelha. E eu tenho as pessoas que são como mosca, sempre vê o lado negativo. Ela pode entrar no jardim, a mosca pode entrar no jardim com as mais belas flores, paisagem mais linda possível. Mas se lá tiver um cocozinho de cachorro, ela vai sentar no cocozinho em vez de sentar numa flor. Entendeu? Porque ela está sempre vendo o lado negativo de tudo. Então, o que eu vejo, né, define muitas coisas, como que eu vejo as coisas, né? Então, eu preciso ir trabalhando isso, lembrando que a gente está falando sobre a questão do emocional, para ter o controle. Então, eu preciso já ir entrando por esse campo, né? Por essa parte aí, em como eu vejo as coisas, em como eu vejo o mundo em si, em como eu vejo, por exemplo, o meu casamento, como eu vejo a minha vida financeira. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, não, tudo bem, tô tranquilo, tô 100%, tô de boa. Mas às vezes a pessoa carrega essa certa negatividade e isso vai desencadeando Sim, outras coisas, né? Se e você não consegue muito, ver positividade nas coisas, você vai sim, desanimando. e muito importante também, pastor, é você ver com, sabe assim, um pouco de empatia. É você ver com os olhos do outro. Você se colocar no lugar do outro. Porque às vezes no relacionamento, a pessoa acaba sendo assim, agindo de uma forma tão egoísta que simplesmente vale o que eu penso, o que eu acho, o que eu sei, o que eu posso, o que eu acredito e assim por diante. E essa empatia, ela vale muito, você se colocar no lugar do outro, tomar a dor do outro, ver como o outro vê, sabe? Tentar ver as coisas com a lógica do outro, para que você possa entender o outro. E muitas vezes a gente não sabe o que está se passando na mente, no coração da pessoa, para que ela possa estar tendo a atitude que está tendo para agir da maneira que está agindo. Então, essa empatia, ela vale muito no relacionamento, para que você consiga entender um pouquinho da emoção do outro. Certo. Vejo que tem mais pessoas ainda aqui. Então, quando terminar essa nossa live, nós estamos ao vivo aqui, agora são 10 horas. 10 horas? Já? Passa rápido. Esse estúdio aqui passa rápido. Gente, 10 horas e 4 minutinhos já, 3 minutinhos. Quando terminar, vamos fazer um combinado aqui? Quando terminar essa live, depois você retorna aqui e compartilha, marca alguém, marca um amigo seu. Tem muita gente que precisa ouvir aquilo que está sendo dito aqui nessa noite, né? E que vai ajudar, né? Uma maneira de ajudar. Quando você recebe a informação, alguém disse aqui no programa, diz assim, a fé vem pelo ouvir, e falando sobre a importância de ouvir. A senhora falou que gosta de ouvir, né? A importância de ouvir, quando você ouve, quando você passa a ouvir palavras de edificação, palavras que, que, sim, que vão realmente ajudar, coisas que vão ajudar, é, termina te ajudando, com te dando certeza. fortalecimento, te Sim, dando. Né, quantas vezes, né, pastor, em situações que a gente recebe uma palavra de alguém que você fica para baixo, puxa vida, estava tão animado com a situação, né? Eu quando comecei esse podcast aqui, esse trabalho, que foi muito suado mesmo. Deus sabe o que eu estou falando, eu do que abrir acredito. mão para poder montar isso aqui com o Sim, único propósito de abençoar vidas, né? Abençoar pessoas. Mas eu cheguei em pessoas dizendo assim: olha, eu tenho um projeto para isso, tenho um projeto para aquilo. Quero até mandar um abraço para o meu amigo no Johnny, lá dos Estados Unidos, que foi uma pessoa que disse: pastor, vai dar certo, Deus vai abençoar, pode contar comigo, as coisas vão. Eu fiquei lá em cima. eu tenho Aí, certeza que Deus tem te só que honrado. eu falei para pessoas, que a pessoa ouviu aquilo que eu tinha a dizer, e olhou para mim e você disse assim: não conte comigo para isso. Me tira fora desse negócio. Eu pensei, meu Joga um balde de Jesus, água fria, joga um né? balde de água fria. E eu preciso, falando sobre emoção, eu preciso aprender a lidar com isso também, né, pastora? De ouvir, às Com vezes, certeza. aquilo que, Filtrar, saber né, Ivan? ouvir aquilo que eu não gostaria de ouvir, Sim, não é verdade? Então, saber ouvir, ter esse filtro, não deixar aquilo às vezes entrar no meu coração.
Porque realmente, às vezes a gente ouve isso de pessoas, não é de pessoas estranhas. Muitas vezes você ouve palavras assim, de pessoas que estão do teu lado, pessoas que você esperava que ia te dar um apoio, um abraço, dizer assim, vai dar certo. É justamente essas pessoas, às vezes, muitas vezes do esposo, da esposa, do filho, de alguém tão próximo, você ouve palavras assim e termina você deixando descer pro seu coração e você diz, realmente não vou mexer com isso não, eu vou desistir. E muitas pessoas desistem de planos lindos, maravilhosos, sonhos lindos, porque recebeu uma palavra negativa de alguém, né, pastor? Então, quero já mais uma vez te fazer mais uma pergunta: como lidar com situações assim? Pastor, é como você mesmo já trouxe a resposta, entendeu? Você tem que filtrar muitas coisas e não permitir que entre no seu coração, entendeu? Porque, olha, veja bem, quando eu disse assim, a gente às vezes perde a oportunidade porque o emocional não está bem. E nós que lidamos, que trabalhamos com pessoas, você tem que saber, sabe, governar as suas emoções e separar uma coisa da outra. Porque às vezes eu posso estar, né, com problema e eu te faço uma pergunta. Você já teve algum dia na sua vida, no seu ministério, que você não estava bem, que você dizia sim para você mesmo? Se hoje eu não fosse o pastor, eu não iria para a igreja? Você já disse isso para você? Já, com certeza, Eu também já disse com isso para mim. certeza. Por quê? Porque eu não estava bem, mas aí eu disse para mim mesmo, que tipo de crente, nem falei pastora, entendeu? De pessoa sou eu. Eu tenho que separar, eu tenho que saber lidar com situações adversas. Uma coisa, cada coisa no seu lugar, entendeu? E não permitir que aquela situação viesse afetar o ministério, ou então prejudicar as pessoas que são lideradas por mim. E tem que saber realmente filtrar, entendeu? Essas informações, esses ataques, essas acusações. Porque a gente que está numa linha de frente, nós somos sujeitos a muitas coisas, entendeu? Como se diz o ditado, ninguém atira uma pedra em árvore que não está produzindo frutos. E às vezes essas palavras em si são palavras que vão ser esse gatilho, às vezes, né, na vida da pessoa, que vai levar para uma decadência, né, no campo emocional da pessoa. A pessoa às vezes vai ficar triste, né, vai desistir daquele projeto, às vezes daquilo que iria fazer. E às vezes a pessoa termina entrando, às vezes chega até a entrar numa depressão, numa situação mais complicada por questões assim. Então, ter esse filtro no começo, né? A gente falou aqui sobre uma visão positiva, não ficar olhando os negativos, porque imagina bem, a gente falando sobre a questão da negatividade, se a gente for olhar hoje para o nosso cenário mundial, Uhum. né? Nem Buriti, Ariquemes, Rondônia, Brasil, não mundial. Se a gente for olhar para o nosso cenário mundial e a gente não tiver uma visão de positividade, a gente vai perder a esperança. Com certeza. Porque o mundo em guerra, né? O mundo em guerra, nações em guerra, o mundo em pandemia, né? Se você for avaliar, olhar a situação, os negativos, você não vai conseguir viver, né? Você não Então, vai ter coragem para sair de dentro de casa. Porque, pastor, ainda que a palavra, né, eu acredito que a profecia, ela está se cumprindo, dia após dia ela vem sendo revelada, manifestada, e nós estamos vivendo nos dias finais da igreja na terra, realmente, como a palavra do Senhor, ela nos diz, né, que à medida que nós ouvimos e obedecemos, nós ainda, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, nós ainda comeremos o melhor dessa terra. E não é simplesmente o comer o pão, o alimento diário, mas é aquilo que é de melhor do Senhor para nossas vidas. E nós sabemos que a palavra de Deus é o pão vivo, Jesus é o pão vivo, né? A palavra que desceu do céu para nos alimentar. E essa palavra, ela nos traz graça, nos traz força. Na palavra nós encontramos todos os nutrientes que nós precisamos para viver de uma forma equilibrada, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, na presença do Senhor. é justamente uma pergunta que eu ia fazer para a senhora agora. A senhora respondeu parcialmente, mesmo sem saber o que eu ia lhe Uhum. perguntar, mas eu ia perguntar para a senhora como a fé, a igreja, como que esse, esse, essa proximidade com Deus pode me ajudar nas minhas questões emocionais, né? A senhora respondeu já O parcialmente ela. verdadeiro amor, pastor, ele lança fora todo medo, né? E à medida que eu percebo esse amor de Deus na minha vida, eu simplesmente vou ouvir, ignorar as vozes contrárias que têm soprado, e eu vou preferir ouvir a voz de Deus. Veja bem, quando Josué ele assume a liderança,
quando Moisés ele morre e ele, né, se levanta, Deus o levanta como sucessor de Moisés, simplesmente ele está com medo, né? Se você perguntasse para ele, tivesse a oportunidade, Josué, você quer prosseguir? Você quer fazer esse povo atravessar o Jordão? Talvez ele diria não. Ou seja, eu acredito que ele diria não, estou com medo. E ainda para causar mais pavor ainda, a palavra diz que o Jordão ele estava, né, no tempo da cheia e as águas estavam transbordando, ou seja, para causar mais pânico ainda. Mas Deus disse assim, olha, né, não temas, eu sou contigo, né? Eu sou o teu Deus, não te aparte do livro, né, da palavra, né, da lei, do livro, dos princípios, da base, da minha palavra, daquilo que eu tenho para você, e você vai atravessar, eu serei contigo, assim como fui com Moisés, eu vou ser com você, simplesmente vá. Então nós sabemos os desafios que nós temos, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós deixamos, sabe, Ele direcionar nossas vidas e a gente consegue avançar com mais eficácia, com mais firmeza, com mais determinação, olhando sempre para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Só o fato de saber que Deus é conosco, que eu posso dar um grito, Ixi, um grito espiritual, digamos assim, né? E ser atendido ali por Deus já é tudo na nossa vida, né, pastora? Saber que eu posso contar com o auxílio de Deus, né? Então eu sempre sim, digo aqui para os irmãos aqui na igreja, eu digo, se você não está bem, né, de saúde, você vai aonde? Você vai no hospital, não é? Se o seu carro acabou o combustível, você vai aonde? No posto, né, para abastecer. sim, Então, se você não está bem espiritualmente, você tem que procurar Deus, você tem que procurar a igreja, você tem que procurar alguém que te ajude espiritualmente, né, sim, pastor? Então, com isso é certeza. interessante. Mas tem algo interessante também que eu separei aqui em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tem muita gente que diz assim: ah, eu tô tão cansado. Aí para, pastor, para descansar, vai na pescaria igual nós fomos esse final de semana, pastor, pegou um peixão. E aí é, é, vai tirar férias e o cansaço nunca acaba, né? Falando da questão desse cansaço também. E tira férias e fica um dia no sítio, fica um final de semana no sítio e cansado, cansado, cansado. Ele se cansa até de ficar parado, de tanto Sim, cansaço. E aí percebe-se que esse cansaço não está no corpo, a pessoa está tentando descansar o corpo, mas está na alma, né? E o que que o Senhor oferece? Ele oferece um alívio, né? Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem pessoas sim, que precisam ser aliviadas por Deus, né? Essa sobrecarga que está, às vezes, sobre ela, e às vezes está tentando aliviar no lugar errado, né? sim, No corpo, e às vezes está na alma da pessoa. sim. Eu acredito que seja assim, as pessoas elas não têm dado tanto crédito à palavra de Deus, né? E eu não sei, de um modo geral, as pessoas têm usado assim muito o celular para um entretenimento. E muitas vezes, quando elas estão cansadas, sentindo-se sufocadas por alguma coisa, você vê, pastor, outro dia eu atendi, estava conversando com uma pessoa, ele disse para mim, eu fico o dia todo longe do meu filho, longe da minha esposa e não posso atender o celular, porque eu estou trabalhando, é proibido falar o celular. Então, quando eu chego em casa, que eu vou para o celular, a esposa começa a encher o saco. Eu falei, peraí, você se priva do filho, da esposa e do celular. Quando você chegar em casa, a prioridade é o celular. E quando a esposa pede alguma coisa, ela está enchendo o saco. Então, assim, reveja realmente os seus conceitos, o que que é prioridade na sua vida. E você percebe, pastor, que muito, se você fazer uma pergunta às pessoas, fala assim, o que que é a sua prioridade? É Deus. Prioridade é a família. Mas, na verdade, a prioridade é aquilo que você tem dado mais tempo e mais atenção. Verdade? E as pessoas hoje, elas estão muito, né, se refugiando de uma maneira, eu digo assim, errada, no celular. Então, isso tornou-se, muitas vezes, um mecanismo de defesa para as pessoas. E a família, né, Deus tem ficado em segundo plano. É verdade. Ontem Deus me deu uma palavra extraordinária aqui. Falei Glória a sobre isso aqui na Deus. igreja. E realmente, né? Foi até um puxão de orelha, mas é justamente isso, que eu aplico o meu tempo, né? O que é realmente prioridade na minha vida. Porque tem coisas que são bases. Por exemplo, a minha saúde emocional é uma base, a minha família é uma base, o meu trabalho é uma base. Então, a minha vida é construída sobre alguns pilares. E se um Sim, desses não estiver bem, o que que acontece em uma casa com 4 pilares e um pilar desse que se quebrar?
termina puxando os outros, né? A Sim, com edificação ela vai certeza. entortando, entortando, entortando e vai, chega um momento que ela cai. Então eu preciso estar bem Com emocionalmente, preciso estar certeza. bem na minha vida financeira, na minha vida sentimental. Eu preciso estar bem, preciso manter esses pilares funcionando muito bem, porque senão a coisa, imagina, você não está bem emocionalmente, o seu dia já não está bem, o seu trabalho, às vezes a pessoa trabalha num trabalho abençoado, recebe um salário abençoado, mas ela não está satisfeita. Aí, meu trabalho não é bom, meu carro não é bom, a minha casa não é boa, mas na verdade é um problema emocional, né? Tá na emoção da pessoa ali, Sim, ela não consegue sim. desenvolver bem. E hoje o povo não saiu da live. Glória a Nós estamos Deus. caminhando para o final aqui já, e o Amém. povo tá aqui, e eu tenho certeza que essa aqui vai ser muito boa também, depois vai ficar lá salva, né? Amém. Então, esse é um campo que merece muita atenção, né, pastor? Hoje em dia, isso está muito em alta, essa questão emocional, essa questão de ansiedade, essa questão da depressão. É muito, muito, muito. E quando eu digo para você, pastor, que essa questão emocional, ela precisa ser revista, entendeu? Ser corrigida, ser alinhada, porque acaba se perdendo muitas oportunidades de estar bem com o outro, de viver momentos importantes, incríveis, e às vezes é desperdiçado porque uma palavra, ela tem, né, colocado tudo a perder. Numa referência bíblica, quando Davi, ele traz a arca novamente para Jerusalém, e ele está em festa, no auge, dançando, celebrando uma alegria tão imensa de ter trazido a arca para o seu devido lugar, e ele ele se despe se despe das suas túnicas, e ele simplesmente fica normalzão no meio de todo mundo, dançando, celebrando, e ele dá um bocado, né, de mantimento ali, de alimento para todo mundo. E ele fala: agora é a minha vez de servir a minha esposa, de servir a minha família. Ele entra para casa com tanta alegria, trazendo uma porção para Mical, a sua esposa. Mas Mical já estava ferida, machucada, suas emoções estavam detonadas. Como é que ela recebe o seu marido? Um momento que poderia ser de construção, de prazer, de alegria, acaba sendo desperdiçado porque ela não estava bem. E ela simplesmente diz: Você não tem vergonha na cara? Né? Ficou ali dançando com aquele povo como um vadio, como um desavergonhado. Você não percebe que lá não era teu lugar? Ou seja, ela jogou fora uma oportunidade que ela, né, teria de construção, de regozijo na sua vida. E muitas vezes as esposas têm agido dessa maneira, porque estão tão cansadas, tão feridas emocionalmente, que não consegue receber bem o marido que chega em casa no final da tarde, que não consegue receber bem o filho que vem contar alguma coisa com alegria, acaba desperdiçando as oportunidades porque a ferida na alma está latente, está falando mais alto. É verdade. Esse assunto é um assunto que vai longe, né, pastor? Vai, tem muitos Essa questão. tópicos que a E gente poderia, muito, 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 muito. muito que a gente Muita poderia coisa. Eu tratar. separei algumas coisas aqui. Mas nesse não vai dar tempo da gente explorar todos. A gente explorou algumas questões, né? Já vamos caminhar para o encerramento, né? Estamos com quase 1h20 de Sério, programa. já tem isso. Já tem Que isso, pena, mas a passa gente muito precisa rápido. marcar, eu volto aqui outra, né, Com outra certeza, a vez, com senhora vai, todo vai voltar prazer. sim. Mas, enfim, essa questão emocional é uma questão que precisa ser levada muito, né? Muito, muito a sério mesmo, muito a sério. Eu penso que a proximidade com Deus, eu quero reiterar isso mais uma vez, essa proximidade com Deus, essa busca com Deus. Tem pessoas que conseguem, eu percebi algo, pastora, percebi algo, que as pessoas que isso acontece no meio da igreja, com pessoas que servem a Deus, também acontece, né? Uhum. Mas a gente percebe que a, a, a resposta positiva para aqueles que têm uma vida com Deus é bem, bem melhor, bem mais rápida, Com a certeza. recuperação é bem mais rápida, e também para aquelas pessoas que não tá na igreja, às vezes está distante do caminho do Senhor, mas quando vem, quando procura ajuda, né, espiritual, eu já quero dizer para você aí, né, para você que está assistindo a gente, vamos para a câmera central aqui, é para você que está assistindo, né? E às vezes você, alguém da sua família, está passando por um problema emocional, passando por uma dificuldade nesse sentido. Peça para essa pessoa, ou você mesmo, procure uma igreja.
procure uma igreja. Se tiver uma igreja quadrangular lá na sua rua, vá lá na igreja quadrangular. Se não tiver, vai na igreja que tem lá perto da sua casa. Não fique olhando placa de igreja, não. Vai lá na igreja que tá próximo de você. Se na sua cidade não tem, vai em uma igreja. Procura um pastor, procura um homem de Deus, procura uma mulher de Deus, como a pastora Ilma aqui. E com certeza isso vai te ajudar. E eu acredito, pastor, que ainda que a pessoa não tenha dificuldade de ir à igreja, encontrar uma igreja, todo mundo hoje tem uma Bíblia em casa. Abra a Verdade. Bíblia, leia um salmo. Gente, é muito interessante, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E à medida que você lê a palavra, ela te traz vida, ela te traz um renovo. Então, as pessoas hoje elas têm esquecido de ler a Bíblia. A Bíblia tem estado, sabe, como um monumento em cima da mesa, na estante, na cabeceira da cama. E a Bíblia hoje, ela quase não tem sido lida. Então é interessante, leia a Bíblia, a palavra de Deus, ela é sempre viva, sempre traz um renovo. E as pessoas acham difícil às vezes ler a Bíblia, mas começa lendo Salmo, Provérbios, muito interessante, traz uma edificação muito grande. E como assunto de encerramento aqui, pastor, eu quero trazer também a questão assim, muitas pessoas, elas, quando estão às vezes numa fase da depressão, enfim, elas procuram se isolar, procuram o isolamento em si, não quer falar com ninguém, quer ficar dentro do quarto, sozinha, quer ficar às vezes reclusa ali. O que a senhora diria nessa questão? O que seria melhor? Qual seria a melhor escolha, pastora? Na verdade, seria compartilhar. Você precisa encontrar alguém da sua confiança que possa te ouvir, te orientar. Porque, sabe, reclusar, se reclutar, na verdade, ficar no seu esconderijo secreto, a pessoa acaba se tornando presa fácil do inimigo, porque ela vai dar ouvido a toda, sabe, voz maligna, todo direcionamento que o inimigo soprar sobre a vida delas. E a gente tem visto que, ultimamente, o índice de suicídio tem aumentado muito, porque essas pessoas ela têm se ausentado, se anulado, vivido no seu mundinho fechado, e o inimigo tem se aproveitado muito da oportunidade e feito muitas vítimas. Como encontrar forças para sair de dentro do quarto, para sair de dentro de casa, para encarar a rua, para ir no supermercado? Tem muita gente que não vai há um tanto tempo, né? Como encontrar força para isso, pastor? O apóstolo Tiago, ele fala o quê? Sede sóbrios e vigiai. Diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então, se você percebe que a tristeza, ela está se aproximando, batendo na porta, entendeu? Não dê lugar para ela. As pessoas, elas precisam correr para Deus. Agora, você perguntou como fazer. Nem sempre a pessoa, ela não faz isso porque ela não sabe o que fazer. Ela sabe que precisa procurar ajuda, que precisa compartilhar, que precisa de um terapeuta, que precisa de um pastor, que precisa de alguém que a oriente. O que falta nessa pessoa é força, coragem, posicionamento e direcionamento. Então, eu acredito que essa orientação, pastor Wander, iria mais para quem percebe que uma pessoa ela está depressiva. Não permitir que essa pessoa se isole, estar sempre por perto, cuidando, porque a pessoa que está vivendo esse ponto, esse nível de opressão e de depressão, ela nem sempre tem coragem de pedir ajuda, tem essa iniciativa de se expor e de buscar socorro de alguma maneira. Então, sempre uma pessoa, ela tem alguém com ela, que a observa, seja no seu local de trabalho, seja na família. Alguém percebeu o comportamento, esteja perto, ofereça ajuda. Eu vou fazer algo aqui que eu estou sentindo do meu coração agora de fazer, Amém. né? Eu sei que Deus vai direcionar essa live aqui para muitas pessoas. E nesse momento, nesse ao vivão aqui agora, eu quero convidar a senhora para fazer uma Amém. oração Amém. por essas pessoas agora. Sim. Pessoas, às vezes, que estão nessa situação em si. Nós vamos orar. Pastor Ilma vai orar aqui agora. Nós vamos orar justamente por essas pessoas. Essa live vai chegar em alguém que precisa. E essa oração que vai ser feita aqui agora, pastor, vai mudar a Em nome história de de Jesus. muita gente. Em Vai mudar a nome de história de muita Jesus. gente. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, o Salmo 46, diz que o Senhor é socorro presente em momento de angústia. As pessoas que estão nos ouvindo, que estejam angustiadas, perplexas, desanimadas, que possam realmente entender que Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas, que Ele é resposta para os nossos clamores, que Ele é socorro presente. Eu creio que Deus vai ao seu socorro, ao seu encontro nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos diante do Senhor neste momento, Pai. E o objetivo, meu Deus querido, desse podcast, desse programa, Pai, é alcançar pessoas que estejam necessitadas, pessoas que estejam debilitadas emocional, fisicamente, espiritualmente.
Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, neste momento, para que essas pessoas que estejam perplexas, angustiadas, tristes, desmotivadas, essas pessoas que estejam caminhando ou estejam já numa depressão, possam encontrar auxílio, socorro, principalmente no Senhor. E eu oro repreendendo todo espírito do homicídio, do suicídio, todo espírito que se levanta, meu Deus, para dar cabo da vida dessa pessoa, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, entra com a tua providência, traz alegria, traz paz, porque a tua palavra diz que a paz do Senhor excede todo o entendimento. Que essa paz, que esse amor possa inundar o coração dessas pessoas e que no Senhor essas pessoas possam ver a vida de uma maneira diferente, encontrar razão para viver no Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você receberá a força necessária para Amém. você dar o passo que vai mudar a sua vida. Jesus. Em nome de Jesus. E nós precisamos, não queremos não, nós precisamos encerrar, né, esse assunto que teria bastante coisa para falar ainda. Com certeza. Mas nós vamos caminhar agora para o encerramento, sendo grato a Deus, pastora, pela vida da senhora, pela equipe. Pastor Fernando está ali. Pastor Fernando é um consumidor de podcast. Eu sempre vejo ele aqui nas nossas lives. Também a Elisa, que está aqui também. Obrigada, Elisa, por estar comigo, conosco. Então, toda a região 111, né? Toda a região também ainda 165, os nossos pastores de Campo Novo, Cacaulândia, de Alto Paraíso, pastora Charlene de Montenegro. Então, os nossos pastores, pastor Jaci, que está aqui na live, fez um vídeo, deu um apoio hoje, pedindo link, mandando para todo mundo. Mas é um parceiro, pastor, parceiro. A pastora Girlene, lá de Jacinópolis, nosso abraço também. Buritis em massa aqui também, está consumindo o nosso podcast. Então, Deus abençoe a sua vida. Eu já quero deixar para você aqui, no próximo programa, a gente vai contar a história de uma menina que perdeu tudo. A casa dela queimou e ela perdeu tudo. E a gente vai contar a história dela aqui. Então, você que está aí, já coloca o sininho de notificação, já marca lá para poder para o YouTube notificar você. E a semana que vem, com certeza, a história de vida dessa menina também vai te ajudar. Tenho certeza. Pastora, muito, muito, muito obrigado. Eu sei que a sua agenda é corrida, é lotada, tem muita coisa para fazer, tem região para cuidar, tem igreja local para cuidar, mas a senhora veio, a senhora está aqui, e eu tenho certeza que através da vida da senhora, daquilo que a gente conversou aqui, muitas pessoas serão edificadas. Então, quero agradecer de coração mesmo a presença da senhora aqui nessa noite e que a senhora possa fazer as suas considerações finais. Se tiver uma rede social para as pessoas poderem seguir, pode passar, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Pastor, eu quero aqui agradecer também pelo convite, estar aqui, agradecer ao pastor Fernando, a Elisa, que vieram comigo aqui em Buritis. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um deles. Quero agradecer a Deus pela igreja que o Senhor, né, colocou sob meus cuidados, nossa igreja do Evangelho, nossas igrejas, né, do Evangelho Quadrangular. Um abraço aos meus filhos, meu marido, Wagner, que está lá em Rio Branco, Letícia, que está estudando lá em Cochabamba, o Caio Fábio. Que Deus abençoe grandemente a vida dos meus filhos, minha família em geral. Minhas irmãs são todas lá ouvindo o programa, assistindo o programa. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. E numa nova oportunidade estaremos aqui novamente, né? Com certeza. Trazendo mais uma palavra. E a todos vocês que nos acompanharam nessa noite, que Deus abençoe a vida de cada um, que traga, assim, sabe, né, um resultado, uma orientação, um direcionamento na vida de todos que estão, de repente, com alguma dificuldade na vida emocional, que possa alinhar para que estejam, né, andando bem, corpo, alma e espírito, conforme a orientação do apóstolo Paulo, que a gente possa continuar vencendo, em nome de Jesus. Nessa finalização, a Priscila vai colocar ali alguns comentários finais. Elisângela Moreira está dizendo que foi muito edificante. Foi verdade, foi muito edificante mesmo. A Elisângela é líder do Ministério de Dança, lá em Ariquemes. É da lá da sede. Que benção. Então, tem vários comentários aí, dizendo a Letícia Marques. Minha filha, Letícia. Foi abençoada. Então, gente, agradeço mesmo de coração vocês aí, né, pela audiência. O povo hoje ficou do começo ao fim. Ninguém saiu, o povo continuou. Então, gente, obrigado, né? Obrigado pela sua audiência. Agradecer também a minha esposa que está aqui do lado, meu filho que está aqui já dormindo já.
né? A minha esposa Rafaela e a Priscila também, que trabalha aqui na Contra-Rega, aqui fazendo os cortes ao vivo. Ela faz ao vivo aí os nossos cortes. Então, obrigado Maravilhosa, pela Priscila. Deus abençoe Priscila, sua vida. pelo Rodrigo. Tem Rodrigo carreira essa menina, tem hein? isso, menina, é uma bênção nas nossas vidas. Glória a Agradecer Deus. principalmente você que ficou aí até agora, são 10 horas, e são 10 e meia, quase 10 e meia. Agradecer você aí. E não esqueça daquele combinado nosso. Terminando o nosso programa, amanhã vai ter o linkzinho lá. Você entra lá, ou posteriormente, quando eu terminar aqui, você pode pegar o link e mandar lá para aquele seu amigo. Não esquece, não. Deus vai colocar alguém no seu coração, vai lembrar o nome de alguém, você vai direcionar e essa pessoa com certeza vai ser abençoada em nome de Jesus. Finalizamos, terminamos por aqui. Muito boa noite para você, né? Muito bom dia para você que vai assistir também durante o dia e que Deus possa te abençoar ricamente, continuar te abençoando em nome de Jesus. Até a Amém. próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Paz seja convosco. Deus abençoe.